Olá, está no ar o programa Trajetórias. Setembro é o mês de aniversário da Câmara de Porto Alegre. O Legislativo completa 252 anos e hoje damos continuidade à série comemorativa. Vamos receber convidados que têm uma relação muito forte com o Parlamento da capital. Nosso entrevistado é o ex-vereador Antônio Holdfield. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença, tudo bem? Obrigado pela lembrança. Com certeza, né? Pessoas que fizeram e fazem parte da história da Câmara. Me conta como que a política entrou na tua vida, Antônio. Bom, na verdade, eu não nasci na Vila do Igapeí, mas cresci na Vila do Igapeí. E lá desde cedo me envolvi com a comunidade religiosa da Igreja Católica, ali da Igreja Nossa Senhora de Fátima. Cheguei a editar um jornalzinho que eu convenci o padre Aquiles lá a fazer o jornalzinho. Depois tinha a Associação de Moradores, e eu, desde guri, estava metido nisso, também fazendo um jornalzinho da associação, fazendo campanha para melhorar o bairro. Ainda era um bairro novo em Porto Alegre e era um bairro de periferia, porque depois da Vila do API, naquela época, estou falando dos anos 60, né? 55 eu fui para lá, 54 foi inaugurado. Metade dos 50, 60, Porto Alegre acabava ali. Né? Um pouquinho depois já tinha a volta do Quirino, mas depois era mato, realmente não tinha mais Porto Alegre. Então a gente queria que o bairro novo fosse um bom bairro, né? E claro, tinha uma história. Primeiro bairro popular criado por um governo federal, ainda no tempo do Getúlio Vargas. Então era importante porque o engenheiro que idealizou aquilo, o Edmundo Gardolinski, estava naquele momento vivo, participava, os dois filhos do Edmundo Gardolinski, o Edmundo Gardolinski filho e o André, eram inclusive meus colegas depois quando eu entrei no colégio São João. Então a gente tinha uma ideia muito concreta do que devia ser, do que se tinha pensado que fosse a Vila do IAPI. Então esse é o meu primeiro envolvimento. Segundo envolvimento é que eu tinha a pretensão de ser jornalista, né? Comecei desde o guri. E aí eu sempre faço uma piada dizendo assim, né? O jornalista, de modo geral, fala mal de tudo, critica tudo. Né? Depois, em algum momento, me tornei professor. Bom, professor tem solução para tudo. Aí, para castigo, a gente vira vereador, né? Ou deputado, e aí tem que ter as soluções reais. Então, foi assim que aconteceu. Quer dizer, eu peguei a fase logo depois da redemocratização, eu tinha ficado fora do país 2 anos, trabalhando no Canadá, em Montreal. Aquelas questões que, né, a polícia chamava a gente toda hora, tu nunca sabia se voltava no final do dia. Então eu tive a oportunidade de trabalhar na Rádio Canadá Internacional e me toquei para Montreal. Na volta, nesse processo de redemocratização, quer dizer, estava surgindo o que era para ser PTB, mas aí por várias injunções acabou sendo o PDT. O PMDB estava se reorganizando, surgiu o PT também, e eu me filiei então ao PT. E foi muito curioso porque a gente tem realmente gerações, né? Então eu me lembro, por exemplo, a minha geração tinha a ver com quem? Com o André Foster, que estava no PMDB, mas que eu era meu parceiro de uma série de iniciativas, ele estava vinculado à Assembleia Legislativa, e o PDT, através do que então depois seria vereador Isaac Ayhor. Então, quando eu entrei na Câmara, nós três fomos eleitos, a gente já tinha uma certa relação. E tinha também uma outra coisa importante, quer dizer, neste processo de redemocratização, a tradição de Porto Alegre estava muito vinculada ao antigo PTB, do Getúlio Vargas, que tinha sido interrompido com o golpe de 64, quer dizer, o prefeito Sereno Chese. A Vila do IAPI era puro PTB. Os moradores, tinha inclusive candidato a vereador, candidato a deputado federal, era tudo PTB, a gente votava PTB. Né? E então eu tinha essa relação muito forte e foi mais ou menos natural, logo meu primeiro mandato, em 82, tinha sido eleito, creio que 11 vereadores do PDT, 11 do PMDB e eu pelo PT. Nós tínhamos uma absoluta maioria sobre a Arena. Na época tinha virado PDS, eu acho, né? E então, bom, vamos fazer um acordo entre nós. E aí eu levava uma vantagem, porque o PMDB e o PDT tinham um número igual de vereadores. Então, quem decidia as brigas entre eles, a gente briga em família, né? Era eu.
E assim, desde o primeiro momento, eu era sozinho na bancada do PT, mas eu passei a fazer parte direto da mesa diretora, logo no primeiro mandato. E um mandato muito excepcional, porque foi um mandato de 6 anos. Havia um projeto de lei para fazer empatar os calendários eleitorais entre deputado estadual, federal, aquela coisa. Então, nós ficamos com um mandato de 6 anos. Foi, evidentemente, um período assim, de extremo aprendizado, né? Porque eu era um cara politizado, etc. Tal, mas uma coisa é isso, outra coisa é você viver a rotina, o cotidiano do que é o trabalho numa Câmara de Vereadores. E, nesse sentido, eu acho que sempre uma coisa que a gente tem que dizer é a importância dos funcionários da Câmara. Funcionários de carreira, independente de partido, né, eles ajudavam todo mundo. Eu devo muito àqueles funcionários que estavam aqui na época, quando eu cheguei, porque eles ensinavam a gente a fazer o requerimento, fazer o projeto de lei, enfim, toda aquela burocracia partidária que é o dia a dia aqui de um vereador em Porto Alegre. Então foi um aprendizado muito bom neste sentido, no sentido também de montar o gabinete, porque a bancada era eu, né, então eu tinha que me virar. Mas a gente teve algumas coisas importantes, por exemplo, eu fui o primeiro eleito, por isso assumi, o PT só elegeu um vereador, mas a minha suplente, a Ana Godoy, era uma líder popular de Vila Popular, da Lomba do Pinheiro. E a Ana acabou vindo para trabalhar no gabinete e nós tínhamos uma orientação do partido de que eu deveria sempre, periodicamente, ceder um espaço para ela assumir, até para aprender também a ser vereador. E a gente montou um esquema que a cada mês, uma semana eu me licenciava sem os subsídios, né? Ficava aquela semana sem receber, isso passava para a Ana e a Ana assumia. Na prática, a gente acabou dobrando a bancada do PT, porque o pessoal nunca sabia se era eu que estava no mandato ou era a Ana. A gente não tinha um calendário fixo, é a última semana. A gente ia combinando. Às vezes eu viajava, então ela ficava. Então foi muito legal, porque a gente tinha um vereador, passou a ter 2, né? E também foi um aprendizado, aí no meu caso, muito especialmente, com uma liderança popular. Porque, claro, a minha experiência era de uma redação de jornal, de professor de universidades, é outro universo. Que a Ana Godoy trouxe um outro aprendizado de Vila Popular. E com isso a gente conseguia cumprir efetivamente com aquilo que era o compromisso que o então nascente Partido dos Trabalhadores tinha em relação às comunidades populares mais pobres aqui de Porto Alegre. E a primeira briga, obviamente, passagem de ônibus, né, trânsito de Porto Alegre, o transporte público de Porto Alegre foi assim, a grande batalha que a gente teve naqueles anos, né, e que acabei marcando uma posição forte, tanto que quando o Olívio Dutra foi eleito como primeiro prefeito do PT, eu fui, não porque eu quisesse, mas determinaram que eu ia ser o secretário de Transportes, de novo, aí um outro aprendizado, mas isso é outra história. E é muito interessante que tu falas, né, sobre o aprendizado, e tem muitas curiosidades também junto disso, né, porque a primeira vez que tu assumiste foi em 83, no prédio antigo, então tu tem a vivência de estar naquele prédio, de fazer essa mudança, de vir de um momento onde o mandato era de 6 anos, né, onde as bancadas eram menores, né, como tu disseste, a bancada era tu e tu, depois que veio, né, a presença da Ana, uma realidade bem diferente, né, do que a gente tem hoje, né, bancadas são maiores, o número de vereadores também hoje é maior. Como é que é para ti ver, né, essa tua história, essa tua trajetória, né, de ensinamentos, de experiências até em ensinar uma outra pessoa a ser vereadora, né? Sim, assim como eu aprendi, né, é bom lembrar que, embora eu tenha sido o primeiro vereador eleito pelo PT, na reforma partidária, que antecipou um pouco aquela eleição de 82, em que eu fui eleito, haviam surgido os novos partidos, né? O PMDB abriu espaço para os novos partidos, que foi o PDT, que deve ter sido o PTB, mas aí houve aquela jogada para tirar a sigla do Brizola, surgiu o PT, o PMDB que permaneceu, né? Mas, na verdade, um vereador que era do PMDB, que era o Antônio Cândido, que era, inclusive, um sujeito que trabalhava como limpador de calçados ali na Praça da Alfândega, né? Ele era vereador e ele tinha optado pelo PT. Então, na verdade,
O primeiro vereador do PT fui eu, mas o primeiro vereador de fato foi o Antônio Cândido. E ele, obviamente, se candidatou à reeleição e não foi reeleito, né? Ele já estava no segundo mandato, mas não conseguiu fazer o terceiro mandato. Então ficou uma responsabilidade grande, porque o PT, bem ou mal, perdia uma liderança popular e ganhava um outro tipo de figura, que bem ou mal era a minha formação. A presença da Ana resgatou isso e manteve essa vinculação muito forte do Partido dos Trabalhadores com a população mais pobre, né? E aí tem uma série de coisas. Diz assim que o prédio lá da chamada Prefeitura Nova, que de nova já não tinha mais nada, né, apresentava algumas coisas curiosas. Em primeiro lugar, é que você vivia numa situação de corredor polonês para os vereadores, porque tu só tinhas uma entrada naquele prédio, né? Ou seja, não tinha como fugir de eleitor. Se alguém quisesse, não tinha chance, você tinha que entrar no prédio, pegar os elevadores, e depois eram corredores estreitos, era um plenário muito, muito, muito pequeno. A separação em relação às pessoas que assistiam às sessões obviamente tinham que ser públicas, era também muito pequeno, né? Quando a gente veio para cá, a coisa mudou completamente, né? Aqui você tem várias entradas, a gente entrava com o carro, podia parar no estacionamento, no início não no estacionamento coberto como é hoje, mas ali nos jardins que hoje estão arborizados. Aliás, o vereador Vilton Araújo, eu, o vereador Valdir Fraga, fomos aqueles que pegamos a sementinha azar pequenininha, fomos plantando lá. É muito bacana a gente ver hoje um parque que tem ali naquele estacionamento. Mas você tinha um espaço grande, quer dizer, o plenário da casa aqui é enorme, tem uma boa separação entre o plenário com os vereadores e o público que assiste. E se lá na Câmara, às vezes, a gente chegou a viver algumas sessões que às vezes enfiava uma madrugada inteira, a gente entrava 10 horas da manhã e ia sair no outro dia 7 horas da manhã sem parar, a sessão tocava direto. Aqui, muito mais. Aqui tinha mais condições, inclusive, né? Quando chegava o horário de refeição, a gente dava uma parada, o setor administrativo arranjava alguma merendinha para a gente, mas as sessões, os debates tocavam. E eu acho, sem saudosismo, porque isso é sempre um risco que a gente corre, eu acho que havia um debate político, não ideológico, político, muito mais interessante em torno da cidade do que hoje em dia. Eu acho que hoje em dia, do que eu tenho acompanhado, e não é só a Câmara de Vereadores, também a Assembleia Legislativa, eu acho que você cai demais, às vezes, no debate ideológico, que obviamente tem que ocorrer, isso aqui é uma casa política, mas que às vezes a gente vira as costas para as questões da cidade, né? E eu acho que isso, pelo menos desse período, fui vereador durante 20 anos aqui em Porto Alegre, eu acho que naquele período havia realmente uma vinculação maior do vereador com a cidade. Talvez que ainda foi uma fase, que eu já peguei no final, mas que a gente dizia que cada vereador representava um bairro ou uma área da cidade, né? Eu já fui daqueles que acabei sendo eleito não por uma área específica, embora eu morasse na Zona Norte, morasse na Vila do IAPI, eu tive voto na Zona Sul, tive voto no centro, pelo tipo de atividade que eu desenvolvia. Eu era jornalista, eu dava aula num cursinho pré-vestibular, o IPV, então tinha um tipo de conhecimento de público bem diferente. Mas mudou o perfil do eleitor e o perfil do vereador, né? Hoje eu acho que, de modo geral, os vereadores estão sendo eleitos, de modo geral, pela cidade ou mais vinculados a segmentos profissionais, coisas desse tipo. Naquela época, não, era por região. Era por região de bairros, né, daqui da cidade. Então mudou o debate, né? Para bem, para mal, bom, aí o eleitor de Porto Alegre tem que decidir, não sou eu, né? Mas a gente teve debates realmente históricos aqui em Porto Alegre. E aí algumas coisas que a gente pode ter um orgulho muito grande, né? Quem mudou os critérios de votação e aprovação de projetos, tirando os 2/3 de votos para a maioria simples, por exemplo, estou falando de câmaras de todo o Brasil, foi Porto Alegre. A primeira Câmara que criou a transmissão por televisão das sessões públicas foi a Câmara de Porto Alegre. Então, das primeiras câmaras que votaram uma nova lei orgânica para adaptar com a Constituição de 88, foi Porto Alegre. Então, eu acho que Porto Alegre teve assim, um papel de referência muito forte, que eu estou falando em relação ao Brasil, mas eu diria que também muito em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. Que, obviamente, a Câmara de Porto Alegre é a referência para todas as câmaras de vereadores do interior, né?
E eu me lembro que até porque o PT não tinha deputados estaduais naquele momento, eu era o vereador de Porto Alegre, eu acabava virando um pouquinho também um deputado estadual. Então, muitas vezes eu era convidado a ir para o interior para trabalhar com os companheiros do PT, mesmo que não se tivesse vereador, porque em 82 o PT não elegeu nenhum vereador no Rio Grande do Sul, a não ser eu aqui. Aliás, eu em Porto Alegre e depois São Paulo. O PT ainda era muito, muito pequenininho. Já depois, 6 anos depois, a gente tinha aqui uma bancada de 6 ou 7 vereadores do PT e logo depois o prefeito Olívio. O PT deu um salto grande. Mas eu era muito convidado aí para o interior para exatamente falar das experiências de Porto Alegre. Isso funcionava muito como referência, né, para os companheiros aí no interior. Então, esse era um aprendizado e, ao mesmo tempo, como tu dissesse, é um momento que você podia ajudar a ir montando gradualmente o partido, eu diria, ir montando também a democracia. Na verdade, nós estamos aprendendo também a refazer a democracia no Brasil depois de mais de 20 anos, em última análise, né, de tutela da ditadura de 64. E tem algum momento assim que tenha sido marcante para o senhor? O senhor acabou de dizer, né, que teve discussões, tal. Tem alguma que tenha marcado muito mais a sua trajetória aqui dentro? Bom, eu acho, assim, do ponto de vista político-partidário, foi evidentemente a votação da nova Lei Orgânica de Porto Alegre, né? Porque pela modificação da legislação federal, as câmaras, as assembleias tiveram que mudar toda a sua legislação. Então, certamente a votação da nova Lei Orgânica de Porto Alegre foi importante. Eu diria que outra coisa importante aqui foi quando, por exemplo, eu fui eleito presidente da Câmara, nós tínhamos mandatos de 1 ano, né, dentro dos combinados das bancadas, e foi realmente uma batalha campal, porque a gente não teve uma eleição por partidos, a gente teve uma eleição por conjuntos de vereadores que combinaram, que concordavam com uma proposta que a gente estava fazendo. Então, realmente, foi também uma briga muito... E quando eu saí do PT, né? Porque houve um momento que eu deixei o Partido dos Trabalhadores, troquei de sigla, e é aquela coisa, todo mundo sabia que eu estava saindo, mas tinha que haver a formalização de um discurso aqui na Câmara. E a gente tinha uma rotina que é um pouco diferente dos dias de votação, como é hoje aqui, isso muda periodicamente, mas enfim, eu vinha do jornalismo, né? Aliás, eu continuava fazendo jornalismo, só que eu não fazia jornalismo político. Então eu liguei para cada jornalista que cobria a área política aqui, era o José Barronevo pela Zero Hora, era o Armando Burdi pelo Correio do Povo, era o Carlos Bastos pelo Jornal do Comércio, que cada um tinha uma referência maior em cada partido. Eu liguei para cada um e disse, olha, na sexta-feira de manhã, nós tínhamos sessão de manhã que não tinha votação. Eu vou fazer um discurso, vou anunciar que eu estou saindo. Agora, se tu disser que eu vou fazer naquele dia que eu estou indo para tal lugar, eu não faço, tu vai passar de mentiroso. Porque eu não queria que o jornal antecipasse o que eu ia dizer na sessão das 10 horas da manhã, quer dizer, aí eu sofria o furo dos jornalistas, né? Então foi muito gozado esse combinado de acertar. Isso é uma coisa que até hoje eu uso quando nas aulas de jornalismo, eu procuro mostrar para os meus alunos como a cobertura no jornalismo político, como jornalismo desportivo, por exemplo, é um negócio muito complicado. O jornalista tem que ter uma corrida grande, tem que ser capaz de ter confiança daquele que para ele é a fonte, que é o vereador, no caso aqui, ou do prefeito, ou dos secretários municipais, mas tem que também ter uma certa independência para decidir aquilo que ele ouve, se é verdade ou não é, se ele vai usar ou não, porque tem muito disso também. O político pode dizer, olha, eu vou ter que contar uma coisa, não fala para ninguém, mas torcendo, pelo amor de Deus, que ele vai falar no outro dia. Né? Esse jogo é muito forte nessa relação mais ou menos direta entre o jornalista e o político, no nosso caso aqui o vereador. Então essas são coisas que você vai aprendendo e tem que saber lidar com isso. Né? E nós tivemos aqui, eu diria que votações antológicas, acho que pelo menos 2 planos diretores a gente votou aqui no período desses 20 anos que eu estive aqui. E outra coisa que era bonita era algumas sessões de homenagem. Né? Eu me lembro que, dentre outros, eu pude propor aqui a homenagem ao Jair Krischke, que é o presidente do Movimento de Direitos Humanos,
Um momento que ainda era complicado, né? Que o Jair corria risco de vida quando defendia prisioneiros brasileiros que estavam em Montevidéu ou em Buenos Aires. E veja, o Jair está aqui em Porto Alegre, ainda hoje fazendo essa mesma batalha, né? Há poucos dias atrás, eu hoje como diretor do Teatro São Pedro, a gente recebeu uma exposição fotográfica proposta pelo movimento, aliás, por um fotógrafo aqui da Câmara de Vereadores na época, e mostrando exatamente toda essa dura conquista da democracia que a gente fez ao longo dos anos e que Montevidéu é muito, muito referência para todos nós, muito exemplo para todos nós. Então tem esses momentos e acho que, claro, cada vereador que você conversar vai ter memórias diferentes. Mas acho que tinha uma coisa que foi um aprendizado básico, era assim, ao contrário do que hoje tem, infelizmente. A gente não tinha briga pessoal, no sentido assim, o vereador aquele é meu desafeto pessoal, meu inimigo. Eu acho que isso, de um modo, era muito raro. E olha que eu era pauleira de briga, discurso de plenário era pesado. Mas, de modo, a gente terminava a sessão, terminava a votação, a gente saía e ia tomar um cafezinho, né? E eu me lembro aqui, e cito como homenagem, eu imagino que ele já tenha falecido, mas se não, um abraço grande, o vereador Jorge Goulart, né? O vereador Jorge Goulart era do PDS da Arena. E na primeira, segunda semana, ele me tascou uns 2, 3 discursos, assim, mas me avacalhando completamente. Eu fiquei muito chocado. E eu me lembro que o vereador, nosso espectador vai lembrar dele, o Paulo Santana, que era o sujeito de futebol, da televisão, do rádio, gremista, fanático, mas ele era vereador aqui pelo MDB. E o Paulo Santana me defendeu, brigou com ele, papá. Anos depois, quando a gente teve os comícios das diretas já, né, quem foi o vereador que estava comigo fazendo discurso lá na praça? O Jorge Goulart. Continuava na Arena, continuava PDS, mas tinha vindo para a posição da gente. Então eu acho que montar essas relações. O próprio prefeito João Dib, né, que era interventor, que era nomeado ainda pela ditadura, ou o Colares, que já foi eleito, mas que eu brigava com o Colares. O que eu enchia o saco do Colares é um negócio impressionante, né? O Colares dizia, pô, esse cara é um vereador sozinho, eu tenho que botar um monte de gente aqui para responder, porque eu fazia pedido de informação um atrás do outro, ele tinha que mandar a documentação toda. No entanto, eu me tornei amigo do Colares ao longo dos anos, né? Então, quando eu ia sair do PT, o Colares era governador, me convidou para ir lá no Palácio para conversar com ele, queria pedir se eu entrava no PDT. Depois, quando eu era vice-governador, o Colares já estava mais retirado, a gente retomou a ideia da consulta popular que ele tinha criado quando tinha sido governador. E a primeira pessoa que eu convidei foi o Colares, porque eu disse, esse projeto não é nosso, o projeto começou com o Colares, e, portanto, o Colares tem que ser homenageado com isso. Quer dizer, eu acho que a gente tinha um outro tipo de relação, diria assim, mais respeitosa, politicamente mais respeitosa, que, infelizmente, a gente perdeu um pouco hoje em dia com essa polarização, né, que não ajuda na política, e não ajuda o país, não ajuda o Estado, não ajuda, enfim, a cidade. Então, isso sim, eu acho que é uma coisa assim, a mim me deixa um pouquinho frustrado. E hoje, assim, o senhor continua na área da política? Eu vi que o senhor, né, comentaste aí que o senhor dá aula, né, sobre jornalismo político. O senhor continua dando aula? O que o senhor anda fazendo? Está diretamente na política ou está indiretamente? Olha, eu diria que diretamente Bom, eu continuo vinculado ao partido, né? E eu continuo com um cargo, uma função pública, mas eu diria muito mais pela minha especialidade, né? Vinculado à área cultural do que propriamente partidária. Mas, enfim, não fui indicado partidariamente, mas tive aval partidário, que hoje eu sou o presidente da Fundação Teatro São Pedro, né? Desde a morte da Dona Eva, em 2008. A partir de 2017, eu estou errando, 2017 e 2018 eu assumi. Em 2018, a Dona Eva faleceu, ela estava no teatro há mais de 40 anos, fez toda aquela reconstrução do prédio, e era o governador, era o Sartori, e ele então imediatamente me convidou para assumir a presidência da fundação, que eu estou lá até agora. Concluímos o velho projeto que a Dona Eva tinha desenvolvido, né, do multipalco.
estamos com uma programação imensa, agora estamos fazendo obra do resgate do prédio do Teatro São Pedro. Graças a Deus, dessa vez não é com risco de cair, é só de atualizar a legislação, né? Tem que fazer a legislação de prevenção de incêndio, de acessibilidade. Até final do ano que vem a gente entrega tudo isso. Então eu continuo nesse sentido, que eu digo assim, é uma função pública, é uma função política, evidentemente. A gente mudou bastante, digamos assim, uma série de iniciativas, de características do modo de funcionar da Fundação Teatro São Pedro. Mas não tenho ideia, digamos assim, de eventualmente vir a participar diretamente de uma eleição, né? Na área legislativa, eu acho que a minha experiência dos 20 anos foi suficiente. Eu poderia eventualmente participar de alguma coisa ainda no Executivo, mas enfim, a gente sabe que a gente pode querer, mas quem tem que decidir é o partido e depois finalmente é o eleitor, né? E acho que passou o tempo, quer dizer, não tem espaço vazio, né? Você vai preenchendo, tem outras gerações e é bom que tenha. Então eu acho que eu posso ajudar lá na área onde eu estou, né, com a coordenação de direção da Fundação do Teatro São Pedro, e continuo dando aula sim, né? No ano passado, depois de 34 anos e meio na PUC, né, o pessoal entendeu que eu estava muito velho, então fui, enfim, é uma regra, mas a gente de 75 anos, né, a gente é convidado a ir para casa. Mas esse ano eu voltei para o batente, né, e estou agora na Fabico da URGS, como professor convidado. Então dou uma aula por semana, para não perder, sabe, aquele embate, né, de encontrar alunos, essa coisa toda. E claro, tem a minha pesquisa, que eu sou pesquisador do CNPq, do Conselho Nacional de Pesquisas, e venho tentando fazer uma história do jornalismo na América Latina. Porque a gente tem as histórias nacionais, você pode ler uma história do jornalismo na Argentina, no Chile, no Peru, mas não tem, por incrível que pareça, uma história única do jornalismo no continente latino-americano. Então isso é o que eu estou construindo, é um projeto longo, de cerca de 20 anos, porque está dividido em etapas, né? E já fiz a primeira etapa, agora semana passada lancei um livro, inclusive, a respeito disso, e agora estamos na segunda etapa, que é o período das independências dos países aqui na América, e o que o jornalismo tem a ver com isso? Eu digo que tem tudo, né? O jornalismo foi o básico dessas guerras de independência. Depois temos a terceira e quarta fase. Eu acho que a terceira fase eu me garanto, a quarta vamos ver se eu estou por aí ainda, aí eu deixo o pessoal continuar fazendo a pesquisa. Com certeza vai estar. E o Vamos senhor né, falou em tempo, né, que o tempo corre. Infelizmente o nosso tempo aqui também correu, mas eu deixo o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais, dar o seu recado final. Olha, apenas agradecer a lembrança, o convite, é sempre bom retornar aqui à casa, e realmente torcer para que a Câmara de Porto Alegre tenha sempre uma relação direta de responsabilidade com a população, né? Eu acho que os vereadores, nós somos todos eleitos pela população, e a Câmara, nesse sentido, como legislativa, ela é mais importante que o Executivo, porque ela representa todas as tendências, todas as vontades, todas as ideias, né? O Executivo não, bem ou mal é um grupo que ganhou e fica 4 anos lá. A Câmara a gente encontra todas as tendências. Então esse é um espaço muito bacana, né, para a gente poder discutir e desenhar a cidade que a gente quer, eu diria menos para a gente, mas para os filhos da gente, para os netos, né, e assim por diante. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. E vamos marcar uma próxima vez, porque a gente ainda tem muito que falar. Tá bem. Esse foi o ex-vereador Antônio Holdfit. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!